Olá, está começando mais um GabaCast, a sua conexão com conhecimento. E a gente continua com a série De Olho no Enem. E a gente recebe hoje o Stephanie e o Saulo. E o Stephanie vai falar pra gente sobre distratores, é isso mesmo? É isso. Distratores. Então, Stephanie, o que essa galera tem que ficar de olho nesse tal de distratores aí? Conta pra gente. Bom, primeiro, um prazer poder falar desse assunto, porque ainda mais de maneira o mais pública possível, porque é uma discussão que eu acho que todo mundo merece ter, tem a ver com a forma como o Enem foi pensado, tem a ver com questões que vão muito além de simplesmente ser uma espécie de macete ou jeitinho para alguém acertar uma questão sobre um assunto que ele não estudou ou que ele tem dificuldade. A ideia, pelo menos, né, na melhor das hipóteses, é que o distrator seja uma alternativa dentro de uma questão de múltipla escolha, que não é o gabarito, naturalmente, ou seja, que não deverá ser marcada, e que trata e que dialoga com alguma dificuldade que notoriamente os alunos têm, né? Ou seja, alguma dificuldade que é de conhecimento, né, das pessoas da educação, que naquele assunto específico, daquela disciplina específica, é uma forma de pensar, muitas vezes equivocada, muitas vezes fora de contexto, que leva ou deveria levar o aluno a não marcar aquela alternativa para, né, se encaminhar para o gabarito. A questão é que os distratores podem ser tanto teóricos, mas eles podem ser estruturais, eles podem ser linguísticos, e normalmente não se vê que, né, os alunos têm clareza sobre isso, né? Até porque, quando na sala, por exemplo, analisando questões com eles, você fala, ó, tem pelo menos 2 jeitos de acertar uma questão. Você pode encontrar o gabarito, que é o melhor dos mundos, você estudou, você reconheceu ali. Gabaritou já era. Gabaritou e foi embora. Mas também você pode encontrar um padrão em 4 alternativas. E se há um padrão em 4 alternativas, e tem várias formas de perceber esse padrão, a que sobrou, muitas vezes, mesmo que você não tenha entendido muito bem, que você tenha dúvidas sobre ela, se tem um padrão em 4, tem que sobrar o gabarito. Ou seja, tem maneiras de acertar que não é só escolhendo qual é o gabarito, mas também percebendo padrões. A ideia é falar um pouco sobre isso hoje. Interessantíssimo, eu não conhecia isso. E é interessante a gente perceber, o pessoal que está aí vendo a gente, que está ouvindo, que essa série ela tem isso como objetivo. A gente não está aqui somente discutindo os conteúdos que vão cair no Enem e dando dica do assunto A ou B, né? Mas desde o início, lá desde o primeiro episódio, passando pelo TRI, estamos falando agora de distrator, porque o Enem ele é uma prova muito mais ampla do que simplesmente uma análise pura e simples, se você sabe a fórmula X ou Y, se você decorou o conceito A ou B, né, de determinado assunto. Então, é importante que os alunos que vão prestar essa prova do Enem entendam que há, como o Sidney falou muito no dia do TRI, né, há uma ciência por trás, né? E o distrator, ele entra dentro dessa perspectiva, né, da gente entender que não é um pega, como a gente ouvia falar muito na época de vestibulares. Isso aí é pegadinha. Tá? Não é não é uma pega, armadilha, né? Não é armadilha. Não é nada disso. Né? Mas há, em todas as questões do Enem, uma opção, né, como o próprio nome já fala, para te distrair da opção correta. Né? Que muitas vezes vai dialogar com o senso comum, com aquilo que todo mundo acha que é verdade, mas que ao estudar, ao passar pela escola, você deveria terminar descobrindo que esse senso comum não é tão verdadeiro assim. Né? E aí retoma aquela proposta que a gente Quem comentou. falou, Nelson Rodrigues, toda unanimidade é burra, né? Sim, Exato. Né? Isso retoma aquela proposta inicial do Enem, né? De ser uma avaliação do ensino regular brasileiro e não uma prova seletiva. Né? Trabalhando habilidades, acabou virando uma prova seletiva, mas ele traz isso na sua alma, né? Vamos dizer assim, de ser uma avaliação da escola brasileira, da educação no Brasil. Ele gera métricas, ele gera resultados. É uma referência, né? Que são referências. Não há como negar, né? Exato. Então tudo isso vai aparecer na prova de uma forma ou de outra, não é isso? Sim. Steph? Inclusive, assim, outra coisa que eu acho que a gente depois pode desdobrar também, essa questão que não é só avaliar o distrator, a questão isolada, os efeitos, né, de você compreender essa estrutura mais profunda das questões, para que você possa acertar mais. Mas tem um ponto importante aí que é compreender esse processo, compreender como uma questão é construída, também é fazê-la mais agilmente.
Também é Que é uma estratégia, né, maravilhosa. Pra uma Esse tempo do prova, tempo da sim. prova, né? Com esse- E outra, para você poder escolher gastar seu tempo naquela questão que tem, né, um poema dificílimo, com uma linguagem rebuscada ou muito densa, pra você poder lê-lo 2 ou 3 vezes. Uhum. Mas para isso você precisa, numa questão em que, para dar um exemplo clássico, tem lá um texto qualquer de apoio e um enunciado com uma situação problema que pede para que o aluno avalie questões linguísticas, gramaticais a respeito do texto acima. E muitas vezes tem 4 distratores que tratam de assunto. Ou seja, muitas vezes estão corretos, estão Tem a falando de algo que ver- tem a ver com o texto de apoio, só que não tem nenhum tipo de debate linguístico ou gramatical. E só tem uma alternativa, por incrível que pareça, porque inclusive até discutindo, né, o Saulo deu essa ideia, a gente começou a expandir esse trabalho que é feito com os nossos alunos. Iniciou-se em Uberaba, né, hoje está sendo feito em cada vez mais salas de terceiro e pré-vestibular, que a gente chama de códigos e linguagens, mas é uma avaliação dos simulados que os nossos alunos fazem, das próprias provas do Enem, nessa perspectiva. Obviamente, eu trato também de questões de conteúdo, né? Qualquer dúvida que eles tenham. Mas a ideia é muito mais falar disso, né? Para que ele possa, inclusive, levar essa experiência para a prova de ciência da natureza, as provas que tenha texto. É lógico que grande parte do que eu estou falando, quando as alternativas são números, não tem muito o que aplicar. Agora, quando tem texto, sobretudo quando tem aí de 5, 6 palavras em cada alternativa para frente, né, tem muita coisa para pensar para além de sei e não sei. Uhum. E como o próprio Saulo disse muito bem, essa questão de uma prova que avalia muito mais do que pura e simplesmente se você estudou ou não, porque tem a ver também com o nível de maturidade, de esperteza no sentido mais positivo, né? Não é no esperto, nessa coisa de passar as pessoas para trás ou enganar, né? Ou de alguma maneira ignorar um processo, Sim. né? Mas a ideia é de você olhar as coisas com atenção, de você perceber saídas que não são as mais comuns, que não são as mais padrão, né? Ou seja, permitir outras inteligências, né? Eu não vejo nenhum problema, aliás, acho muito bacana. E isso não acontece só no Enem, né? O material, inclusive, que começa essa discussão, né? Que é um material que eu fiz sobre distratores, que envolve textos científicos, né, documentos do Enem, uma menina até, como eu estava falando recentemente, chegou e falou assim, não, porque você falando e você dando exemplos, eu não sei se esse exemplo, assim, eu achei desafiador da parte dela, mas nenhum problema. Porque ela meio assim, não, vindo da sua cabeça, funciona do jeito que você quiser. Eu falei, não, acho que você não leu o material. Ela tinha acabado de chegar no colégio. Eu falei, leia o material que você vai ver que todos os exemplos que estão lá não são da minha cabeça, são do Enem, da Unicamp, da FUVEST, da VUNESP. Ou seja, a ideia é que todas as questões têm isso? Não. Tem questões que, do jeito que ela foi feita, ou você sabe, ou você não sabe. Não, mas você sabendo que existe isso, sim. você vai analisar a questão e vai aplicar. Sim, porque assim, são questões, né, que parece meio óbvio, você sabe, você não sabe, mas é porque elas são puramente conceituais. 5 alternativas meticulosamente pensadas, com assuntos que são relevantes à situação problema, todas dentro da discussão do texto de apoio. Aí, né, praticamente tudo que eu estou falando, pensando em distratores, não faz muito sentido, porque cada um tem que ser julgado em função do conhecimento que você acumulou. Mas, assim, tranquilamente no Enem tem 10, 15 questões em que, às vezes, isso vai resolver a questão? Não, mas vai te ajudar a perceber coisas do tipo. Bom, se tem 2 alternativas iguais, essas 2 eu não posso marcar. Então, eu subi de 20% de chance de acertar para 33%. Parece absurdo, parece incrível, mas muitas pessoas, eu estou vivendo essas situações em sala de aula desde o ano passado, que você fala, olha, essa alternativa e essa alternativa estão dizendo a mesma coisa. Uma é paráfrase da outra. E aí você vê na cara das pessoas em sala de aula, assim, tipo, não, marquei uma delas, entende? Então, assim, às vezes não vai resolver, o gabarito não vai gritar, né, lá no meio das 5 alternativas, mas você vai aumentar a sua chance de acertar. Sim. Né? E aí é como o Sidney falou, o chute, ele faz parte do processo, Sim. né?
Então, assim, se você aumenta a sua chance de chutar corretamente, Melhor ainda, melhor né? ainda, né? Contar com a sorte é bom, mas dá o impulso E ali para que aumenta a chance sorte de não errar também, Sim, né? Então, isso sim. é muito bom. E é interessante porque é muito comum a gente ouvir dos alunos, fiquei em dúvida entre a A e a D e não sabia qual que era, fui chutar, chutei errado. Se você faz uma análise, e aí nós não estamos falando aqui do conteúdo, porque se você ficou na dúvida é porque você não tinha o domínio Sim. necessário, Uhum. né? Se você consegue fazer uma análise mais profunda da questão, identificando tudo isso que o Stephanie trouxe, né, a chance dessa dúvida zerar e você ter mais certeza na hora desse chute, né, um chute com convicção, não é aquele chute a esmo, né, aleatório. Ah, Eu acho que isso aí faz toda a diferença na Sem hora da dúvida. prova e vai te ajudar na sua coerência pedagógica, vai ajudar no TRI, vai fazer com que você acerte 38, 35 questões e consiga levar a sua nota. Sim. Inclusive porque, por exemplo, quando pensando em coerência pedagógica, né, que o Cidinho discutiu aqui, seguramente muito bem, ainda não viu o episódio. Mas a questão é a seguinte, quando você pensa numa situação dessa de, eu fiquei entre as duas, tal, e às vezes é uma questão difícil, tal, mas assim, o Enem tem muito mais questões que depois lá no TRI vão ser consideradas fáceis. E errá-las pode fazer com que haja variações que, assim, assustam. Quando você pensa pessoas com 38 acertos, com uma nota pós-tri maior do que alguém com 40 acertos. Isso é totalmente possível. Sim, Por sim, quê? Porque os acertos dele, têm mais coerência pedagógica, têm mais razoabilidade. Não vou entrar nesse ponto, que eu sei que o Cidinho já tratou disso. Mas o ponto é o seguinte, né? Você está lá com duas alternativas, que é uma fala que a gente ouve o tempo inteiro. E aí, a hora que você mostra para o aluno, óbvio, isso não vai resolver todas as vezes, claro. mas vai resolver grande parte das vezes situações do tipo: o enunciado está tratando de uma discussão que envolve a sociedade brasileira. Aí tem duas alternativas que, de fato, têm razoabilidade. Mas uma alternativa trata da região norte, a outra alternativa trata do Brasil. Às vezes alguém está me ouvindo e talvez até nem faça a prova mais, ou fez há muito tempo, e possa pensar coisas do tipo, né? Mas que absurdo, é lógico que a pessoa vai marcar o Brasil. Não, não é lógico. Porque quando você está nervoso, quando o tempo está contra você, quando as duas alternativas são razoáveis, tanto é que Você fica na dúvida. na dúvida. Na dúvida. Há um monte de pessoas que fazem coisas em provas e que falam com a gente, às vezes, no plantão, em atendimentos individuais, que essa pessoa não falaria muito diante do espelho. E ela chega a falar com você, por quê? Porque ela já está tão sofrida, ela já está, às vezes, querendo tanto passar, que ela começa a entender que ela precisa se abrir. Não, olha o que eu fiz, né? Olha o que eu fiz. Por quê? Porque realmente, fora daquele contexto, parece absurdo. Quem está nos ouvindo agora e que faz prova, todo mundo tem essa história. Todo mundo tem várias dessas histórias. De coisas que você marcou que você não consegue entender. E aí entra, inclusive, um outro ponto. Por exemplo, falo muito com eles. Você analisou a questão, achou um gabarito. Esqueça. Essa questão morreu. Ela só serve para ser passada para o gabarito. Por quê? Porque é muito comum pessoas, até em provas, por exemplo, que tem um tempo mais tranquilo do que o Enem, gente que vai revisar questões no final. E o que é incrível é as pessoas, por exemplo... acabar mudando a alternativa. Não, e não perceberem, Narlo, uma coisa assim que é absurda de tão simples, que é: você acredita na sua versão mais cansada, mais moída por uma prova... do que aquela primeira que você já aquela tava... primeira. Você prefere aquele olhar do que o primeiro olhar. Então, assim, para algumas pessoas parece, inclusive, novidade falar isso, que são jovens, uma molecada de 16, Marcou, 17 esquece, anos. passa pra frente. Vai embora. Mas, assim, é muito comum as pessoas voltarem. Muito. E fazerem absurdos, assim. E marcar errado. E marcar errado. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes, quando a pessoa volta, ela vai apagar a questão correta e marcar errado. Eu não lembro de alguém que tenha me contado, seja nos nossos simulados SAI, SAS, ou, né, alguma história de prova, neste ano pelo menos, alguém que tenha falado: eu voltei e foi melhor. Não aconteceu. Não. Eu também não tenho lembrança. Então aí, fica de olho, hein, gente? Fica de olho nisso aí. Não, isso é fatal. E o Stephanie fala de uma questão que é importante,
né, vai ficar um pouco repetitivo, porque foi dito lá no primeiro episódio, falado no segundo, e nós vamos ter que tocar nesse assunto de novo no terceiro, que é o treinamento, né? Treinar, fazer a prova, né? Sim. A gente volta na importância do simulado. Exatamente. Né? Todo esse caráter emocional de lidar com essas questões, todas essas dificuldades em lidar com o tempo de provas, 45 questões, tudo isso pode ser minimizado, né? Todo esse nervosismo, quando você treina de maneira correta. Uhum. Né? Tem a frase, né, que fala, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. E eu acho que isso aplica muito na questão do Enem. Né? Muito. Se você treinar bastante, desenvolver muito, né, você vai conseguir lidar com todos esses fatores que vão estar com você no dia da prova de uma forma muito mais tranquila. Não significa que não terá pressão, não significa que você não vai ficar nervoso, mas você vai conseguir fazer aquela prova mesmo estando nervoso. Uhum. Né? Você vai conseguir desenvolver aquela prova mesmo tendo uma pressão. Porque você está fazendo mais um dia de prova, como você já fez vários dias ao longo daquele ano. Uhum. É mais uma redação que você vai escrever junto com tantas outras que você Contra já o tempo, escreveu. né? Contra o tempo. Totalmente diferente. Não, isso não é chatice do professor, chatice da Não. escola, não é nada disso, é para vocês, né? Poxa. Não, e assim, só reforçando o que o Salim falou, assim, obviamente, eu como professor, ainda mais agora dando essa disciplina, muita gente veio falar comigo, né? Então, não sei quantas centenas de vezes eu conversei das mais variadas maneiras sobre maneiras de fazer prova, estratégia de prova, que também se discute, além de questões relativas às questões, né? Aos exercícios sobre os quais eles se debruçam. Mas o grande ponto para mim, a coisa mais importante, é entender, por exemplo, a relevância de você poder identificar as questões difíceis rapidamente, sem necessariamente lê-las. Sim. Só identificando esse assunto. Agora, eu só posso pular essa questão para deixá-la para o final, para eu estar bem fazendo as mais fáceis e médias, que é o que importa para a coerência pedagógica, se eu tiver experiência com provas de ter feito 5, 6, 7, 10, 15, 20, 30, por incrível que pareça, tem gente que faz 40 simulados ao longo do ano. E assim, como professor, é óbvio que a educação pode oferecer oportunidades muito mais espetaculares de descoberta, de aprendizado para alguém do que simplesmente fazer uma prova, né? Formatar de um determinado jeito. Mas, assim, eu consigo achar beleza em ver um jovem de 17, 18, 19, 20, 21 anos te fazendo uma pergunta madura sobre uma prova, sobre a forma como a prova é feita, sobre a estratégia da prova que ele vai usar, ou sobre mesmo uma questão teórica, depois de 20, 30 simulados ao longo de um ano, e óbvio, isso é uma opção de você estudar por meio de simulados. Você vai deixar de fazer alguma coisa. Não tem como fazer tudo. Eu entendo que, para concursos, o melhor jeito de você estudar é por meio de simulados. É o simulado que te orienta a você saber o que você vai estudar. Né, de outra maneira, com revisões, lista de exercícios. Conhecer a prova, o tempo da prova, o tempo que você precisa. Porque, assim, muita gente faz lista de exercício e eu pergunto para eles, você está fazendo cada exercício em 2 minutos e 33 segundos? Pensando no primeiro dia do Enem, que é, em geral, o tempo que se tem por 2 questão. minutos e 33 segundos. Então, você pode até fazer um exercício, pode até ser fácil para você, mas se ele leva 10 minutos, ele é difícil. Ele tem que ser deixado para o final. E essa experiência que o Saulo colocou e essa vivência, ela só vem com o simulado, ela não é transferível. Eu não posso falar para você quais são as suas questões difíceis. No máximo, eu posso falar sobre o que alunos me falam, que envolvem questões do tipo, e que é relativamente recorrente. Stefano, na hora que eu vejo um poema, é século XIX, sobretudo metade do século XIX para trás, eu já salto. Eu sei que o que perguntar dali, para mim, eu tenho um histórico de errar esse tipo de questão. E isso é maturidade. É você deixar para o final aquela questão que já tinha alta chance de você errar. E muita gente, por exemplo, faz as questões na ordem, ou seja, começa na 1, termina na 45. Não sabe, não historiciza, né, os simulados e as provas. Quando eu falo historicizar, você precisa arrumar, né? E eu criei uma maneira de fazer isso, mas eu acho que é uma coisa que qualquer pessoa pode fazer, que é criar uma maneira de você documentar o que passou na sua cabeça na hora da prova.
Você poder, quando você estiver diante do seu professor, explicar o que passou. E para isso, você precisa fazer algumas coisas do tipo, fazer um X na palavra mais importante que te levou a considerar, por exemplo, aquela alternativa um distrator. Circular a palavra-chave ou fazer um grifo na palavra-chave do enunciado. Outra coisa que eu considero absurda, né? E assim, infelizmente, a maioria das pessoas, inclusive aqui no Gabarito, apesar de toda a nossa insistência, vai aumentando o número de pessoas com consciência, mas é um costume, uma tradição que, como toda tradição, é difícil de romper, que é uma pessoa faz um simulado e eu pergunto, quais palavras você não compreendeu, que você não conhecia o significado? Não sei. E ele não vai ler o simulado de novo depois para. E veja, qual é o trabalho, qual é o atraso, pensando em tempo de confecção da questão, de você circular todas as palavras que você não entende. Só que eu entendo que muitas pessoas evitam isso, talvez, dando uma teorizada aqui, talvez para evitar, né, estar com a realidade diante de si, que é Não se expor. não se expor. Exato. Eu vejo pessoas que aí, assim, já tomaram muita pancada, já estão, né, assim, entendendo que precisa ouvir pessoas mais experientes, e você vê a pessoa fazer e realmente às vezes pode ser um choque. Porque eu já vi pessoas, por exemplo, aí envolvendo as questões de humanas, né, do primeiro dia, as 90 questões, mais a prova de redação. Gente circular 70 palavras, sobre as quais não sabia o significado ou tinha dúvida. Anacrônico, será que é antigo? Será que é sinônimo? Então circula, pra você ver depois. Aí não tem jeito. Se você, de uma prova de 90 questões, tem, não vamos falar de 70 não, 20 palavras que você não sabe por onde passou, vamos imaginar, e ela está no enunciado, e ela está numa alternativa, você está cego. Se ela for a palavra-chave da alternativa, se ela for o verbo de comando, por exemplo, de uma Exato. alternativa, acabou. Acabou. Aquela alternativa você não tem condição de julgar. Né? Falando recentemente aí de gente falando sobre corroborar, propalar, verbos que aparecem com, né, certa frequência em provas e que várias pessoas não sabem. E não é porque ele não sabe porque foi a primeira vez. Isso é triste. Não é a primeira vez que apareceu para ele. Ele só desinteressou-se completamente. Nunca deu importância para isso. Para isso. E isso pode impactar aquela questão de matemática que não tem texto para você fazer esse tipo de avaliação que nós estamos fazendo aqui, mas se o comando é propalar, na química, de repente, e você não entende o que é propalar, acabou. Danou. E às vezes é uma questão, se você entendesse o Fácil. significado, você bateria o olho, marcaria bem e ia embora. Acabou. Inclusive o Enem, ele vai ter muito disso. Ele vai ter algumas questões Que, vai que o querer segredo saber vai o estar seu nesse vocabulário, verbo. Sim. claro. entendeu? Que são questões fáceis, que o que a questão quer saber, na verdade, é se você sabe o Se significado você do tem verbo. vocabulário, Você exatamente. tem vocabulário, Sim, sim. né? Então, a gente sempre fala isso assim, o simulado, ele é importante, você saber o que você acertou e o que errou, mas é muito mais importante o pós-simulado, é a análise desse simulado, Sem né? sombra de dúvida. Esse levantamento para você desenvolver sua estratégia, esse levantamento de dados que o simulado vai te trazer para que você entenda, né, quais foram os distratores que eu caí, Uhum. né? Porque eles vão aparecer de novo no dia da prova. Né? Como é que eu faço para evitar cair nesses distratores? O que me levou a cair nesse distrator? Foi o verbo do comando? Foi porque eu não entendo, eu não tenho conhecimento sobre o que está discutindo aqui na questão? Esse texto que eu achei difícil demais, porque eu nunca li nada sobre esse assunto. Então, vamos entender o que está acontecendo nessa prova, né? Nesses simulados, para conseguir chegar no dia da prova do Enem blindado dessas interferências que vão aparecer. Ó, um exemplo dessa coisa da consciência proveniente do exercício, da relação, né, de fazer simulados. Um aluno, a gente discutiu, né, a gente da equipe de atualidades, eu também dou aula de atualidades, discutiu o assunto relativo a direitos dos animais. E em uma aula eu falando sobre, né, um erro muito comum das pessoas usarem o termo maus tratos com animais. Porque, na verdade, óbvio, né, a coerência dentro de um texto leva a gente a entender que são pessoas maltratando animais. Só que se você pensar gramaticalmente, maus tratos com animais, né,
pode gerar, ali não vai gerar, porque é uma questão de coerência, tem um monte de palavras em torno que não dão essa ideia, mas é a noção de pessoas com animais que vão maltratar outros animais. Porque o com, uma preposição que dá a ideia de companhia, normalmente. Então, o correto seria maus tratos contra animais. Sim. Bom, aí um aluno mais experiente, tal, pegou essa ideia, chegou para mim e falou: Stephanie, eu queria que você me desse uma noção sobre essa preposição, essa preposição, essa preposição, essa preposição, que a gente, né, tecnicamente, valor semântico das preposições, o que elas podem vir a significar, perante, com, para, contra, de, tal. Porque eu acho que essa questão, eu tive dificuldade porque essa preposição aqui eu li mal. Ou seja, né, um negócio da redação, uma discussão envolvendo ajudá-los a escrever mais precisamente, levou o cara a ter uma sacada, e que, obviamente, como ele analisa os simulados dele, ele teve a condição de ver que teve umas preposições que ele circulou, porque, ou grifou, sei lá, porque achou que não estava claro, voltou na prova, e nós tivemos uns 15 minutos num plantão de eu analisando várias situações. Aí a questão é, o que garante que isso não vai acontecer na prova? Absolutamente nada. Ou seja, tem tudo para acontecer. Sim. Até porque preposições são frequentemente usadas no nosso idioma. Não é uma ótima coisa para acontecer numa alternativa, para testar exatamente essas coisas. Então, assim, essa maturidade que a gente espera que, obviamente, cada aluno, na sua maneira, possa desenvolver, ela só vem com treinamento. Ela só vem se você se dispor a fazer simulados com frequência. A frequência que a sua saúde, as suas condições deem conta. Mas assim, não dá para pensar que você chega no Enem super bem para aquela prova, ou 3, ou 2, ou 4. É muito pouco para você desenvolver essa maturidade, essa consistência para fazer a prova. Stefano, queria aproveitar aqui para fazer uma pergunta. Depois que você começou a trabalhar essa análise das questões com os alunos, né, começou lá em Uberaba, a gente vem fazendo isso já em Uberlândia também, tanto no PV quanto no terceiro, você já tem um retorno dos meninos? O quanto isso tem melhorado os resultados dele no Enem? Bom, vou falar da experiência do ano passado, que é uma experiência acabada, né? Que aquelas pessoas em Uberaba, nos pré-vestibulares de Uberaba, tiveram a oportunidade de fazer o Enem e tem o feedback. Então, vou falar de 3 situações. A primeira delas, eu tô dando aula e tinha no simulado SAS uma questão, dando aula, falando, analisando lá questões, não sei, uma menina levanta a mão, pede a questão que ela gostaria que eu discutisse, falou: Steph, mas eu queria, assim, não é da questão. Aí você vê que a pessoa vai aprendendo a assistir a aula. Mas essa palavra mangue beat aqui, assim, parece um negócio importante, não é, a discussão era sobre uma questão gramatical, né, uma questão linguística lá, não era sobre o assunto, mas assim, eu nunca ouvi falar disso aqui, não sei, eu vi que é um estilo musical, mas não sei o que é. Poderia falar um pouquinho? Claro. Você começou lá no Chico Sainz. E aí eu fui lá, o Mangue Beat, Recife, década de 90, Chico Sainz, Mundo Livre S.A., blá, blá, blá. Fiz um esqueminha no quadro, 5, 10 minutos depois, acabou. Beleza. Perguntaram alguma coisinha, tá? Aí o que cai no Enem? Uma questão sobre o Chico Sainz. A questão era dificílima? Não. Só que a questão, que muita gente não entende, e que, pelo menos, eu acho que mais de 5 pessoas me mandaram mensagem, falaram: nossa, Steph, tal. E que, na verdade, assim, qual que é o meu mérito? Estudar. E poder responder à altura das perguntas. Mas o mérito foi da menina, que transcendeu a ideia de que eu só pergunto o que está dentro da questão, o que o enunciado perguntou. Hoje ele não sabe o que vai vir no Enem. Então, eu falo muito para eles, o seu tempo te qualifica, a maneira como você gasta seu tempo. Eu não quero que todos eles virem nerds, né? Mais ou menos como eu sou. Mas assim, dessa coisa de entender que eu não vou perder meu tempo com um filminho. Eu vou tentar aliar entretenimento com qualidade. E isso tem peso na hora do repertório da redação, tem peso naquele assunto de história que você não domina tanto. Mas como você viu o Hotel Ruanda, aí os Hutus e Tutsis já não são algo, né, que é, sei lá, é da África. Não. É uma situação mais específica, envolve um país específico, uma história específica e tal. Que talvez você nem prestou tanta atenção na aula, você não foi na aula daquele dia, mas o filme te salva.
Então eu falo muito para eles que resultados, sobretudo os melhores, se constroem no nível do detalhe. Então eu vejo nisso, eu vejo em situações do tipo, pessoas que, em função da experiência, não só a sua, de poder perguntar, de poder discutir, mas a experiência do colega, de ver coisas do tipo, peraí, porque uma das coisas também que eu indico muito se você sente a vontade para fazer uma questão sem ler o texto de apoio, marque um asterisco do lado do enunciado e faça. Confie. Aí, obviamente, como é um simulado, você vai ter a condição, sem riscos, de compreender o seguinte: não, cara, eu tenho competência. Uhum. Eu tenho uma capacidade de Sim. análise interessante. Porque tem textos que, para ser lidos, levam 1 minuto, 1 minuto e meio. Aí você já livrou 1 minuto, 1 minuto e meio, não precisou ler o texto, mas tem que ter a certeza. Sim, sim. Porque, agora, tem questões teóricas, né? Por exemplo, falando disso, eu tenho falado muito para eles para estude gêneros textuais. Estude funções da linguagem. Estude variação linguística. Por quê? Porque todos os Enems, de uma maneira explícita ou de uma maneira que eu vou mostrando para eles, essa questão parece que não está falando de função da linguagem. Mas você vê que tem uma alternativa lá que fala a linguagem fática é de função da linguagem fática. Então não é uma palavra qualquer, aquela é uma palavra tem um conceito atrás daquela palavra. Eu percebi, por exemplo, este ano já pessoas falando, Stephanie, eu fui melhor em códigos de linguagens porque eu estou compreendendo a linguagem da prova. Eu estou entendendo que aquele fático não é o fático do dicionário, que também, obviamente, conversa com o fático das teorias linguísticas, das gramáticas e tal. Mas eu tô entendendo que tem uma linguagem ali. Então, eu tenho visto cada vez mais pessoas compreendendo. Obviamente, né, como uma matéria que as pessoas têm dificuldade de entender no início, né, o que para quê, tal, por mais que a gente explique, foi um crescente. Assim, hoje, por exemplo, em Uberaba, onde as coisas estão mais maduras nesse sentido, eles já entendem assim, eu diria que a hora que eu vou dar aula, 80% no mínimo de pessoas com o simulado aberto, anotando no simulado. Por quê? Porque o convencimento não foi o meu esforço, o nível da minha aula e tal. Foi a prática. Foi a prática, ver o colega falando, eu estou acertando mais, eu estou estável, cheguei no 38, 39 acertos e raramente caio. Então essa pessoa percebe que, né, pela prática do outro, tem uma estratégia, tem êxito. Outra questão, por exemplo, que normalmente no Enem é muito recorrente, e eu também dei aula de História da Arte por muito tempo, né? Por conta, inclusive, de questões que envolviam essa aula ter que falar de dança, teatro, música e artes visuais, e eu acabei por muito tempo, sobretudo em outra instituição, falando disso. Então tenho, acho que, né, competência para tratar desse assunto. Uma pequena bagagem. Exato. Então, assim, arte contemporânea, o que eu fui entendendo? Eu tenho que ajudá-los a compreender a linguagem da arte contemporânea. A linguagem em que aspecto? Entender o que é uma performance, entender o que é uma instalação, compreender as características mais gerais, e que é difícil pensar isso, mas mais gerais da arte contemporânea. Por quê? Porque se for para mergulhar, pensando no tempo que eles têm, pensando que boa parte não assiste História da Arte no colégio, embora haja um profissional, né, o Gabriel que dê essa aula, mas o João também, que já deu em outro momento. A questão é a seguinte, tem um vocabulário, tem palavras que quando você vai lá e coloca lá, sei lá, um ready-made, que tem a ver com dadaísmo, essa coisa de você levar um objeto de um lugar onde ele tem vamos dizer, um sentido mais prático, e você o leva a uma condição dele ser ressignificado como arte, que é aquela urinol lá do Duchamp, por exemplo, isso tem um peso muito grande dentro da arte contemporânea, porque ela tem uma dimensão muito conceitual. O tanto que o teatro trabalha com isso, com ressignificação, né? De objeto transformar em outro objeto. Sim, exatamente. Sim. O tempo todo. E que tem muito a ver com teatro contemporâneo, inclusive. Tal. Então, a ideia foi... E aí eu acabei criando um material sobre essa questão da arte contemporânea, sem nenhuma pretensão de que as pessoas saiam especialistas, até porque é um momento da arte muito difícil de entender, e que, por incrível que pareça, é o que mais cai no Enem.
Então, por exemplo, essa questão do vocabulário, o fato do cara gostando, não gostando, estando super atento ou não atento, mas um ano inteiro vendo quase toda a aula alguém falar de algum aspecto da arte contemporânea, da relação com a arte moderna, da ruptura com o padrão clássico, não sei mais o que, né? Aí a pessoa começa a absorver, por exemplo, situações do tipo mimetismo, cânone clássico, performance, que ajuda ele a compreender aquela linguagem. Essa talvez seja um dos retornos Sim. que eu mais ouço, assim, de pessoas de essa questão, na hora que eu bati o olho, eu nem olhava para ela, eu já ia chutar, porque o linguajar eu não entendia, os enunciados eu achava de uma complexidade absurda, não ficou claro, porque a linguagem às vezes é dura, o artista, a artista, às vezes é hermético de se entender, a teoria sobre ele é dura, só que do nada não, eu estou entendendo. Se o cara der umas pistas aqui um pouquinho menos viajandonas, vamos chamar assim, né, sendo meio vulgar assim em relação à arte contemporânea, eu acerto. Então você tem cada vez mais pessoas compreendendo e que eu acho, honestamente, assim, me chamem de sonhador, assim. Mas eu acho bacana ver essas pessoas, ao compreender alguma coisa, chegar para mim e falar, cara, eu gosto da Adriana Varejão. Eu achei legal a obra dela, eu fui olhar outras coisas. Aí eu até coloquei de fundo de tela lá do meu computador. Cara, eu acho massa. De uma questão sobre uma grande artista brasileira, né, da arte contemporânea, e a pessoa, de repente, colocar como fundo, assim, qual que é o Que era desdobramento? totalmente desconhecido, Exato. né? Qual que é o desdobramento para a vida da pessoa, né? Para além disso que a gente está falando aqui, que tem que ser e é pragmático e tal, mas eu fico pensando muito sobre, né, até onde isso pode, né? Eu tava com os meninos de nono ano, esses dias, fazendo um podcast de música. Eles são meninos que querem ser músicos e tal. E ele Sim. contando pra mim que teve uma banda desconhecida que ele começou a ouvir e de repente, cara, essa é a banda da minha vida. Eu sigo o que esses caras falam e não sei o quê. Sabe, a emoção que deu nele de conhecer algo novo e aquele algo novo trazer um estímulo pra ele de vida, sei lá, de tudo, né? Não, e assim, eu acho que eles, né, até acho que muito vítimas, né, de um processo que envolve uma sociedade muito ligada à repetição, de padrões que estão ligados à cultura pop, à grana e tal. Eu falo muito coisas assim que parecem meio bobas, mas alguém ouve assim e me dá respostas, né? Muito menos que eu gostaria, do tipo, cara, você vai ouvir, ouça as músicas que você gostar. Aqui não é discussão sobre isso é melhor que aquilo, mas vamos ouvir um disco novo todo dia. Cara, você tem Spotify, YouTube, tem muitos de graça. É ter a tranquilidade de experimentar, né? Sim. Você pode gostar ou não. Isso. E assim, e se não gostar, isso não quer dizer que foi tempo perdido, porque a letra de uma daquelas músicas pode aparecer numa prova. E alguém pode falar, não, mas isso é remoto, mas não é impossível. Mas não é impossível, exatamente. Porque assim, eu dou aula há mais de 20 anos. A quantidade de vezes de pessoas que chegaram pra mim e falaram coisas do tipo, eu tava ouvindo fulano de tal, ou aquele dia que você deu aquela viajada lá, falando sobre a origem do samba, apareceu a música tal lá do Donga. Entendeu? Assim, acontece toda vez? Toda vez não, mas acontece. Sim, claro. E às vezes é aquela questão dificílima que vai... Gente, tanto que é bom você ampliar o seu repertório. Não, é isso. Para além dessas questões humanas. Para além dessas questões, você cresce como ser humano, exato, né? Exato. Eu falo muito para os alunos assim, porque eu aprendi isso assim, que eu chamo do meu mestre de ator, assim, que é o Paulo de Moraes, grande diretor do Armazém. Ele fala, Nardo, à medida que você cresce como ator, você cresce como pessoa, você vai lendo novas coisas, vendo novas coisas, você cresce como ator, cresce como pessoa, cresce como ator, e assim em diante. E é tudo na vida. Sim. E é tudo na vida. Quanto mais você aumenta seu repertório, mais você tá uma pessoa melhor para lidar com as coisas. Para trocar ideia com as pessoas. Trocar ideia, para fazer uma prova. E aí, mais uma vez, se a gente está olhando por uma prova que, embora seja usado para o ingresso na universidade, mas ela também tem como objetivo medir a educação do Brasil, tudo isso
esse crescimento quanto pessoa é que está sendo medido. Sim. É a capacidade, né, de olhar para esses conteúdos que estão sendo discutidos em sala de aula ao longo da sua vida escolar e como isso está refletido na sociedade. De que maneira isso aparece no seu dia a dia. Como a cultura popular foi construída para chegar nos padrões que está hoje. Qual que é a história que levou essa cultura a chegar aqui. Né? Então, é muito difícil você olhar para o Enem e não dar valor a essa discussão, a não perceber que aquilo ali vai estar envolvido. E aí a gente falou muito da prova de linguagens, mas tudo isso que a gente está discutindo e está falando aqui vai estar nas 4 áreas do conhecimento. Isso aqui você vai encontrar na área de natureza, você vai encontrar na linguagem, você vai encontrar na humana, você vai encontrar na matemática. Né? Essa questão de como usar isso no meu dia a dia, de que maneira que isso, né, voltando àquele debate que a gente falou, por que tem suas tecnologias ao final de cada uma das áreas do conhecimento? Porque é a aplicação daquilo na vida. A aplicação daquilo na vida, exatamente. Então, assim, conhecer o porquê dessa prova, entender como ela foi pensada e o que está dentro dela é extremamente importante para que você se prepare, é conhecer a regra do jogo para poder jogar. Né? Então, manual do candidato, ler, edital a maioria não da lê, prova. edital da prova. Né? Então, são coisas assim que... Pode até cair questão disso aí, do edital ou do manual? Já aconteceu isso? Não, questão não, mas né? você vai saber o que você está lidando. Né? Quais são as regras que foram criadas para construir aquela prova. Né? Inclusive para fazer essa conta. Por que eu sei que está em 2 minutos e 33 para fazer cada questão na média? Né? Por que eu sei que existem questões fáceis, médias e difíceis? Como é que eu vou saber o cálculo que é feito para chegar na nota final? E se eu não sei esse cálculo, como é que eu vou fazer uma estratégia para usar esse cálculo? Está tudo relacionado. Está tudo relacionado. Né? Então, isso é muito importante. Então, o estudante que vai disputar um processo seletivo, e aqui a gente está falando do Enem, mas não se aplica só nele, né? Você vai disputar uma FUVEST, uma Unesp, Unicamp, vestibular da UFO, seja qual for, conhecer a regra do jogo. Olhar o edital, olhar o manual do aluno, dar uma olhada no Enem, as habilidades e competências esperadas para cada uma das áreas, o que significa habilidade, o que significa competência, né? Porque eles estão esperando de você isso. Você tem que ter um conjunto de habilidades para ser competente em algo. Quais são as habilidades que eles esperam de mim? Eu teria que ser competente em quê? Né? Porque aí eu consigo fazer já uma análise mais ampla da prova, eu consigo identificar melhor um verbo, eu consigo buscar as informações necessárias para a minha preparação. É que tem até uma gíria, uma expressão, não está preparado, não aperta o play, né? Ou não está pronto, não aperta o play. Exato, sim. E não é só conteúdo que vai te preparar. Né? Nós estamos trazendo aí várias informações, inúmeros fatores que vão impactar no dia da prova. Né? O Sidney falou, quando ele estava discutindo aqui o TRI, que das 45 questões, a pessoa que quer ter condições de ser aprovada, ela tem que garantir no mínimo 30 dentro da coerência. As 30 vão ser as coerentes que você vai pegar. As 15 fáceis, as 15 médias, vamos dizer ali, dividindo em 3 ali o 45. E toda essa estratégia que o Stephanie traz, toda essa reflexão, ela vai garantir essas 30. Isso aqui, eu garanto essas 30, para a partir dali eu começar a acertar questões mais complexas e ter minha nota potencializada. Né? Ter condição de acertar as 38, 39, 40, até 42 questões ali e conseguir uma nota maravilhosa, dentro de uma coerência, dentro de uma estratégia, dentro daquilo que eu treinei para fazer, dentro do que meus estudos me levaram. Então, tudo isso são fatores que se combinam. Porque quando você pensa nessa questão, eu diria que de 30 a 35 questões, obviamente, a gente tem clareza do nível de desigualdade do nosso país, né? Então, para muitas pessoas, né, pode ser um enorme desafio isso, muito em função de que não tiveram oportunidade, né? Então, a gente não está falando, obviamente, desse ponto de vista e desse ponto de partida privilegiado, né, das pessoas com as quais a gente trabalha. Mas, assim, dentro do este universo de escola particular, de pessoas, né, que comem todo dia, né, isso é importante, eu acho, colocar, você tem aí, de fato, exatamente isso, 30, 35, uma coisa que, assim, estudando corretamente, compreendendo o que você não sabe da base, porque às vezes você quer entender sintaxe, mas não sabe de morfologia,
Você não consegue fazer cálculos básicos, mas está tentando fazer uma equação matemática sofisticada. Então você tem que ir lá na base. Para o Enem, e aliás, para qualquer coisa que se faça, mas no Enem isso é muito penalizado, o fato de você não ter conhecimentos básicos, tal. Você tem que ter isso para chegar nisso que o Saulo colocou. E a questão é, quando você tem pretensões de subir para as pessoas, por exemplo, que querem cursos muito concorridos, como medicina, né, que é o curso geralmente mais concorrido, até 30, eu entendo que não é sem esforço, mas é algo, pelo menos em códigos de linguagens, né, que é a minha área de atuação, eu vejo que assim, é uma coisa que exige bom senso, um pouco de humildade para estudar coisas que você acha que sabe, mas quando estuda talvez perceba que não sabe e tal. Mas a hora que você vai passando de 35, cada questão daquela a mais que você acerta é um nível de esforço, é um nível de preocupação com detalhe, de estudar o que as pessoas não estudam, de qualificar o seu lazer, né, de entender o que fazer na hora que você pode dar uma descansada para tentar aliar entretenimento com algo extremamente relevante para suas provas, para o que você pretende fazer da vida. É ali que você começa a passar ali do 40, 41, 42. Porque alguém pode até fazer 42, 43 acertos em códigos de linguagem, por exemplo. A questão não é fazer, a questão é manter. A questão é, em provas diferentes, de anos diferentes, simulados, de sistemas diferentes, por que não? Porque a gente quer que o nosso aluno passe, né? Então não é só fazendo os nossos simulados. E que essa pessoa mantenha essas médias. E isso aí é prova de ou uma base, uma oportunidade que a pessoa teve ao longo da sua formação que realmente é fora da curva. É uma carreira estudantil, né? Acima da média, com escolas muito boas, que a pessoa aproveitou também, né? Ou é, de outro lado, alguém que eu acho até mais bonito, né? Porque a gente, às vezes, por exemplo, que saiu do ensino médio quebrado, sem nenhuma formação lá muito organizada, por falta de oportunidade, por morar em cidades, às vezes, que não tinham esses recursos, e a pessoa, obviamente, com a ajuda de professores, mas ele se construir para ter essa base, e depois para alcançar esse nível de excelência do 42 acertos, né? O Saulo acompanha isso muito mais que eu, né? Em várias áreas como coordenador, né? Diretor de unidade, assim, é bonito, né? Assim, demais. Porque demais. É doído, é amargo. Então essas pessoas têm todo o meu respeito, assim. Alguém que insiste, que luta, que acorda todo dia, que vai numa coisa que no final das contas é maçante, né? Não, que entende que a vida é assim, isso, a vida é isso, não é isso. diferente. Na maior Ela parte pode das ser diferente para ir 5%, 2% da população, Nossa. mas na maioria ela é Não, assim. e mesmo o luxo pode ser maçante, mesmo Sim. ter tudo pode ser maçante, E né? Então eu acho que, inclusive, é um maçante que te leva a uma conquista, né? Assim, Sim. para lá de qualquer papo de autoajuda, mas assim, te leva a uma conquista produto do seu esforço, da sua relação, do dia a dia, de ser detalhista, de ouvir pessoas Não, que querem seu bem, são mais Exato. experientes. E eu vou confessar para vocês assim, quando eu vim trabalhar aqui no Gabarito, e aí quando eu começo a conversar com os professores, e eu falo, gente, eu preciso estudar mais, eu preciso ler mais, eu preciso Nós todos. ter mais assunto, eu preciso saber de mais coisa, porque assim, esse nível aqui de professores de ensino médio, de terceirão, supermédio, assim, é alto. E eu falo, caramba, eu preciso saber mais coisa, né? Dialógicos, por exemplo, daqueles assuntos todos que são tratados. Então isso é bom Só demais. sei que nada sei, né? Eu só sei que nada sei, mas assim, ainda sei pouco, nada sei. Sim, Então, assim, é maravilhoso, gente. Então, assim, estudar, ver um filme, escutar uma música, tudo isso. Tem um texto que ele vai falar assim, que tudo aquilo que você assistir, toda a obra de arte que você vê, todo livro que você lê, tudo isso vai refletir na sua arte e vai refletir na sua vida também. Acho que é do Décio de Almeida Prado, que grande ele... Décio. Carta a uma jovem atriz, Que massa. esse texto. Então ele fala para ela isso. E isso é para a vida, não só para atriz. Né? Pra Eu quero tudo. já assim, fazer essa comparação de novo, né? Você vai crescer, você vai desenvolver e não vale demais a pena. Eu brinco, assim, só para terminar, não sei se a gente está terminando Na já. hora que vocês quiserem. Mas, por exemplo, eu falo muito para, às vezes, na sala de aula, meio um tom de brincadeira, mas não tem nada de brincadeira.
o quanto que literatura educa, o quanto que cinema educa. Uhum. Eu vejo que quando a gente vê essa tristíssima realidade, óbvio, tem outras coisas envolvidas, mas essa tristíssima realidade de pessoas sendo espancadas, mulheres sendo assassinadas, tal, não obviamente tirando a culpa dessas pessoas, mas tem ali uma falta crônica de repertório, Demais. de incapacidade de lidar emocionalmente com as coisas. Então, quando você lê Dom Casmurro, do Machado de Assis, mesmo que não caia numa prova, mesmo que não apareça no seu dia a dia, vai te dar, provavelmente, espera-se, né? É possível, o privilégio de não ser estúpido. Quando, né, alguém, né, de repente, diz que não te quer, é só lembrar do Bentinho, um coitado, um miserável, né, assim, que não entendeu nada na minha leitura do texto, de repente você fala, cara, eu não quero ser esse idiota. Não quero ser esse idiota destruído pela baixa autoestima. Cara, assim, é meio sonhador, é coisa de educador, beleza. Mas assim, cara, na melhor das hipóteses, você dialoga melhor com as pessoas que você gosta. Na melhor das hipóteses, você pensa mais para falar algo duro para alguém. Na melhor das hipóteses, você vive um pouco mais, de maneira mais amena. Porque, na verdade, você está se formando como cidadão. Né? Não, como gente. Como gente, não é nada que é um dos papéis da escola, né? Claro. Um papel social que a escola Então, tem na construção da vou aproveitar sociedade. até fazer um convite. O Armazém Companhia de Teatro está no Rio, no Centro Cultural Banco do Brasil, estreou agora, essa semana, um espetáculo do Machado de Assis. Ah, que massa. E então, se você estiver no Rio de Janeiro, sei que tem gente nossa lá também. Sim. Então, vá assistir, porque o Globo já fez uma matéria muito legal e isso vai ajudar para o seu crescimento, com certeza. Sim. Tem um filme também que coloca outra luz sobre a Capitu, né? Com acho que a Mariana Ximenes, como Capitu agora, que eu acho que vai ser recém-lançado. Mas assim, eu acho que a gente tá usando o Machado de Assis aqui, mas. Cara, é qualquer coisa. Só um exemplo, né, do que você fala. Porque eu acho que a gente dá um pouco mais de atenção, sobretudo aquilo que a gente não sabe, né? A gente está muito, como sociedade, eu acho, preocupado em reforçar aquilo que a gente já sabe. E a gente acaba ficando preso nas mesmas coisas, né? E isso, agora voltando, né? Acho que é a razão primeira desse episódio, isso te desqualifica pro Enem. Porque o Enem, veja, o que já caiu no Enem, pensando, né, na minha área? Pô, já caiu questões sobre frevo, rap, música caipira, já caiu questões sobre arte contemporânea, eu acho que tudo quanto é jeito quase possível. Já caiu questões sobre questões de saúde, envolvendo educação física. E, obviamente, uma pessoa com mais repertório, talvez não precise ler o texto. Talvez encontre o gabarito muito mais rapidamente. Né? Então, assim, e a questão, e eu falo, né, com frequência isso, alguém pode falar, mas agora, cara, começar qualquer coisa que seja para o seu bem, hoje, é muito melhor que amanhã. É muito melhor. Tem que pensar. Porque, às vezes, você pode ser sortudo. Aquele texto que você escolheu ler, aquele filme que você escolheu assistir, aquele disco que você falou, não, agora eu vou ouvir um disco todo dia. Um passo à frente e você já não está mais no mesmo lugar. Chico Sainz. Isso aí. Pode ser. O que te garante que não seja aquele texto? Para aqueles mais pragmáticos, o que eu ganho com isso? Você ganha a possibilidade de ter sorte. Ponto. Mais uma vez, quanto mais eu treino, mais sorte eu vou ter. Não tem como não tem fugir. erro. Né? Então, o que eu acho que esse episódio deixa como lição é isso aí. Né? Essa análise cuidadosa da prova, essa reflexão sobre tudo que está envolvido na prova, né? A atenção à questão do distrator, mas entender que aquele distrator ele vai dialogar com esse senso comum. Né? Ele vai buscar essa pessoa que tem um repertório menor. Por isso que ele te distrai da questão correta. Né? Ele parece estar certo. Ele quer justamente te testar, né? Mais uma vez. Não é um pega, não é um pega, mas ele quer testar. Será que você realmente sabe essa questão? Seu nível de atenção, muita gente falando sobre duas alternativas. Estou em dúvida entre duas. Cara, as duas são razoáveis. Uma trata do texto, a outra trata do texto e extrapola para um contexto fora daquilo que está no texto de apoio. Sim. Aí a pessoa marca do contexto. Entende? Assim. E assim, é uma avaliação absurda. Não, é razoável.
Só que ele tem que chegar na prova com a clareza na cabeça dele de, entre duas, se eu tiver entre texto e contexto, eu marco o texto. Se entre duas, entre o específico e o geral, se o enunciado for específico, eu marco a específica. Se o enunciado for generalista, eu marco a geral. Isso não pode ser decidido na hora, isso não pode ser julgado a toda questão, né? Isso tem que ser uma decisão prévia, baseado nas experiências que a pessoa teve, tendo êxito em simulado. Exatamente. Não tem outro caminho, né? Não Para quem quer se preparar para uma prova tão concorrida como é a prova do Enem, né? E depois, né, disputar esse SISU que vai vir com condições de ser aprovado e mais uma vez, né? É saber aonde quer chegar e o caminho que vai percorrer, né? Então, assim, isso, as pessoas que têm isso, uma noção muito clara disso, aonde eu quero chegar, e para mim chegar lá eu tenho que percorrer esse caminho que a gente tem apontado aqui, né? Tudo isso deixa de ser um esforço enorme, um peso enorme que você está carregando, para ser parte da sua caminhada, parte da sua vida mesmo, natural. E de você se ver evoluindo, que é outra coisa, né? Eu dou aula de projeto de vida, né? Então, e aqui a gente escolheu fazer projeto de vida de um jeito muito pragmático, assim, na perspectiva de oferecer ferramentas para os alunos, né, bem objetivas sobre estudar, sobre como a memória funciona, sobre a discussão sobre carreira e emprego baseado em fatos, dados, ciência e tal. Veja, assim, pessoas que chegam para mim e falam, cara, eu estou muito insatisfeito, tal, porque eu estou estudando, não está rendendo, tal. E a hora que a pessoa te fala, assim, não teria como render. Então, assim, uma das coisas que nós todos lamentamos muito quando você vê um jovem, não é nem o que não se esforça, o que se esforça, mas como ele está se esforçando de uma maneira que não está ligada ao objetivo dele, não está conectada ao que vai ser exigido dele, é lógico que ele vai ter uma sensação extremamente amarga de, poxa, eu estou me esforçando, estou abrindo mão de outras coisas muito mais prazerosas e não está tendo efeito nenhum objetivamente na minha vida. Então, uma das coisas que a gente, né, todos nós professores, de um jeito ou de outro, mas, assim, sobretudo a coordenação, acho que tem essa questão de falar, cara, você tem que se sentir, tudo bem, é duro, é difícil, mas você tem que se sentir bem com o que você está fazendo, de, nossa, aquela questão que eu estava errando, eu acertei. Isso é estímulo. Eu acho que no Grande Sertão, o Guimarães fala assim, até para se ter coragem é preciso ter prática. Exato. Sim, sim. Maravilhoso essa frase. Não, é isso. Não. Ele é foda. Ele é foda. Então é isso. É isso aí. É isso mesmo? Acabamos por Eu aqui? acho que é isso, Acho que sim. Senão o povo vai tudo embora. Gente, então é isso aí. GabaCast, a Valeu. sua conexão com o conhecimento, encerrando mais um episódio de Olho no Enem. Aguardem os próximos episódios, que daqui a pouco vão estar disponíveis para vocês aí. Valeu, galera. Obrigado, Stephanie. Valeu. Obrigado, Saulo. E a gente se encontra no próximo. Muito boa prova para todos e todos. Boa prova mesmo. Bons galera. simulados até o Bons Enem. simulados. Espero que vocês façam muitos. Até. Beleza. Até mais, Valeu. pessoal. Obrigado, Steph. Obrigado, Narlon. Eu que Tamo agradeço. junto aí até o final dessa série, né, sobre o Enem, com muita dica. Ainda vai vir falar de conteúdo também. Vamos Sim. falar de muita gente coisa. bacana. Olha, Muita tá ficando gente cada boa. dia melhor, hein? Tá Cada ficando dia bom. melhor, tá Isso ficando aqui, bom. quem acompanhar, É. tenho certeza que vai sair bem na prova. Beleza. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu, Até a abraço. próxima. Até.